Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar juntos num material que, olha, tá dando o que falar na política brasileira. É sobre uma investigação envolvendo o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. As fontes que a gente tem aqui falam de supostas ameaças a autoridades e tocam num ponto bem sensível, sabe? O risco de interferência estrangeira na soberania do Brasil. Temos notícias sobre uma decisão do STF e também textos defendendo a democracia. Então, o nosso objetivo é destilar o que é crucial nessas fontes, né? O que levou a abrir esse inquérito, que ações estão sendo investigadas e como isso tudo se conecta a um quadro maior que as fontes apontam como desafios às instituições democráticas por aqui. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Para começar, um ponto central que as fontes trazem é uma decisão importante do dia 26 de maio de 2025. O ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, autorizou a abertura de um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. O que exatamente, segundo o material, motivou essa decisão? Então, o ponto de partida foi um pedido que veio da PGR, a Procuradoria-Geral da República. É o órgão máximo do Ministério Público Federal. A PGR apresentou indícios, né, de que o deputado, mesmo estando licenciado, morando fora, lá nos Estados Unidos, teria feito declarações assim como um tom considerado ameaçador contra servidores públicos e gente do judiciário aqui no Brasil. A ideia, pelo que a acusação descrita nas fontes sugere, seria intimidar e talvez atrapalhar processos que estão rolando. O material até cita postagens em redes sociais, entrevistas, como os meios usados para essas supostas ameaças. E as fontes dizem que ele mencionou autoridades americanas, especificamente, agindo contra autoridades daqui? Exatamente. Os textos indicam que sim, que ele teria sugerido a possibilidade de sanções, né, por parte de autoridades dos Estados Unidos contra ministros do STF, citando nominalmente o Alexandre de Moraes, inclusive. Nossa! Ele mesmo teria dito que só voltaria para o Brasil quando o Moraes fosse sancionado. E aí, claro que entra a discussão sobre soberania nacional que as fontes levantam. Basicamente, aquela ideia de que cada país resolve seus problemas internamente, né? Entendi. E essa investigação, então, ela não é um caso isolado, certo? As fontes parecem ligar isso a um contexto bem maior. Isso é crucial no material que a gente analisou. A investigação não é vista como algo único, não. Ela está ligada àquele inquérito maior, o das fake news, o inquérito 4781, que já investiga há um tempo essa questão de desinformação, ataques aos tribunais, STF, TSE. Certo. E mais do que isso, as fontes colocam essa nova investigação no contexto da apuração sobre uma suposta trama golpista lá em 2022, aquela que teria o objetivo de impedir a posse do presidente eleito. Alguns documentos da Polícia Federal que são citados nas fontes chegam a sugerir que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria conhecimento, talvez participação, nesse plano. E o que chama atenção na descrição da tal operação contra-golpe que os textos mencionam é a suposta estrutura organizada, bem detalhada. Fala-se em núcleos diferentes, sabe? Um para ataques virtuais, outro para desacreditar instituições, um terceiro planejando o golpe de Estado e até um núcleo para se opor a medidas sanitárias. As fontes detalham supostos planos bem graves, incluindo monitoramento de autoridades e até, pasmem, planos de assassinato. Métodos como veneno, explosivos. É um cenário bem pesado que está descrito ali. Pesado mesmo. Diante desse quadro todo que as fontes pintam, como é que elas articulam esse risco de interferência externa? Por que considerar um pedido de sanção estrangeira algo tão problemático? O argumento principal nos textos é que buscar punição de um governo de fora contra autoridades do seu próprio país ataca direto a soberania, a capacidade do Brasil de decidir seus rumos, né? Fere também o respeito mútuo que tem que existir entre as nações. Uma das fontes até cita diplomatas alertando que uma ação dessas poderia causar um desastre na relação Brasil-EU. Entendi. A visão apresentada é bem clara. Problema interno se resolve internamente. Apelar para fora é visto como um jeito de enfraquecer o próprio país. E além dessa questão da soberania, as fontes também dão bastante ênfase à defesa da democracia, né? Lembrando que ela foi reconquistada com muito esforço aqui no Brasil. Sem dúvida. Elas ressaltam muito isso, que atacar as instituições como o STF, que é descrito ali como guardião da Constituição,
A espinha dorsal da democracia é, na visão que elas apresentam, atacar o próprio pacto social que sustenta o país. A defesa da democracia e da soberania não é mostrada só como uma questão legal, sabe? Mas como um dever cívico, uma conquista que precisa ser cuidado o tempo todo, especialmente depois de um período longo de ditadura que a gente teve. Então, o que a gente viu hoje foi um mergulho nessas fontes sobre a investigação do Eduardo Bolsonaro, as alegações de ameaças, essa busca controversa por interferência externa e como tudo isso, segundo o material que analisamos, se conecta a investigações maiores sobre ataques ao nosso sistema democrático. Sim. E, sabe, o material analisado deixa a gente com uma reflexão importante sobre os limites, né? Onde é que termina a liberdade de expressão de uma figura pública e onde começam atos que podem ser vistos como intimidação ou até como um ataque às instituições que garantem essa própria liberdade. Fica essa questão de como equilibrar esses princípios ainda mais em tempos tão polarizados como os nossos. E qual o peso da responsabilidade que vem junto com a visibilidade pública. É algo para se pensar. Com certeza. Por hoje é isso. Até a próxima, pessoal.